Fernandes. Presente. Elias Rosa Cardoso. James Gonçalves. Celso Moraes. Presente. Daniel Medeiros. Presente. Luiz César. José Henrique de Freitas. Presente. Miriam Mendonça. Maria José Guimarães Cabral. Presente. Hilton Lima da Silva. Maxwell da Silva Gomes. Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto. Presente. Havendo nome regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, do dia 7 de junho de 2010. Solicito que o secretário da Mediadora James Gonçalves faça a leitura do salmo e a oração do Pai Nosso. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que faz do céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Expediente. Solicito que o secretário da Mediadora James Gonçalves faça a leitura do projeto de lei número 63/2010, Poder Executivo. Projeto de lei número 63/2010, da nova redação, a lei 4.792, dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Rio Verde e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde de Goiás aprova. Título 1. Da gestão democrática do ensino público municipal. Artigo 1º. Presente lei reformula a gestão temática do ensino municipal de Rio Verde em conformidade com as seguintes leis. 1. Constituição Federal. Lei 9.394/96, Leis 11.494/2007, Lei 3.624/97, Lei 4.864/2004. Artigo 2º. A gestão democrática do ensino público municipal será exercida na forma desta lei com vista à observância dos seguintes princípios: participação dos profissionais de educação e dos pais ou responsáveis pelos alunos, participação da comunidade escolar local em órgãos colegiados, graus progressivos de autonomia nas escolas da gestão, liberdade de organização dos segmentos da comunidade, transparência e ética nos procedimentos pedagógicos, descentralização das decisões sobre o processo educacional, respeito aos mecanismos da supervisão da Secretaria Municipal de Educação, obediência às diretrizes educacionais estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, atenção aos projetos especiais definidos pela Secretaria Municipal de Educação, responsabilização pelos resultados da escola e alunos, conhecimento e respeito às normas do Sistema Municipal de Ensino dos demais entes federados, cumprimento no mínimo de 200 dias letivos e 800 horas para ensino regular, reconhecimento e respeito aos mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação do resultado da escola, reconhecimento da escola como integrante de uma rede municipal de ensino, com foco no sucesso do aluno e comprometimento com os resultados. Parágrafo 1º. Integra a comunidade escolar os alunos, pais, responsáveis, profissionais de educação e demais servidores públicos. Parágrafo 2º. A autonomia financeira das unidades escolares é assegurada pela destinação dos recursos visando ao seu regular funcionamento e a melhoria do padrão de qualidade. Artigo 3º. Como instrumento de gestão democrática, as unidades escolares da rede pública municipal de ensino contam na sua estrutura e organização com o conselho escolar, órgão colegiado, de que participam o diretor da escola e representante da comunidade escolar, da gestão da unidade. Artigo 4º. A gestão da unidade escolar será exercida pelo gestor. 2. Conselho escolar colegiado. Artigo 5º. A autonomia da gestão dos estabelecimentos de ensino será assegurada: 1. Pelo provimento do cargo de gestor, por meio de processo seletivo, por critério de competência técnica e eleição sucessivamente,
pela diplomação do gestor, pela garantia de participação nos segmentos da comunidade, pela destituição do gestor na forma regulamentada nesta lei. A, em caso de grave transgressão disciplinar por falta de exação ao cumprimento do dever, pedido fundamentado, justo, devidamente comprovado ao Conselho. Pela hora, senhor presidente. Pela ordem da Luta Lamas. Senhor presidente, pedindo pela hora para mandar um abraço para a internauta que está nos assistindo, a Luana, sobrinha da vereadora Eliane Medeiros, e a todos os internautas, senhor presidente. Muito obrigado. Seção 1. Do especialista em educação, gestor, artigo 6, gestão das unidades escolares será exercida por especialista em educação efetivo e estável rede municipal. Artigo 7. Os gestores das escolas públicas municipais serão submetidos aos processos seletivos que constará de provas de competência técnica profissional eleitoral. Parágrafo único. A avaliação técnica do candidato deverá obter aproveitamento igual ou superior a 70%. Artigo 8. São atribuições do gestor escolar: representar a escola, responsabilizando-se pelo adequado funcionamento. 2. Coordenar a elaboração da execução e a avaliação do regimento interno do Plano de Desenvolvimento da Escola, PDE, e da Proposta Pedagógica, PP. Observar as determinações que terão para educação, esporte e lazer. 3. Submeter o Conselho Escolar colegiado à aprovação do PDE. 4. Submeter o Conselho Escolar para aprovação ao final do ano letivo o relatório de atividades, tendo como referência o PDE, nele incluídas as respectivas prestações. 5. Manter arquivados em dias e à disposição dos equipamentos de educação, esporte e lazer as atas da Assembleia do Conselho Escolar, PPPDE, relatório anual das atividades envolvidas. 6. Organizar o quadro pessoal da escola, respeitadas as determinações da Secretaria de Educação, mantendo o cadastro autorizado, assim como os registros dos servidores lotados no estabelecimento. Adotar as medidas administrativas cabíveis em tempo hábil, referente aos alunos, professores e demais servidores, visando manter o bom funcionamento da escola, valorizando a ética e a moralidade. Fornecer os dados requeridos pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, bem como dados referentes ao censo escolar, observando os prazos estabelecidos e a sua fidedignidade. Divulgar para os pais responsáveis pelos alunos a proposta curricular que será trabalhada durante o ano letivo. Artigo 9. O gestor escolar, ouvido o colegiado escolar das matérias pertinentes, poderá praticar os atos necessários à administração da unidade de ensino, sendo-lhe vedado o que for prerrogativa exclusiva do prefeito municipal e do secretário de Educação, Esporte e Lazer, e ainda que seja expressamente vedado por lei. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer estabelecerá normas pertinentes à administração das unidades escolares, cabendo ao gestor escolar velar pelo seu fiel cumprimento. Artigo 10. O Conselho Escolar é o órgão de apoio à escola, ao gestor e à concretização da gestão democrática. Subseção 1 do processo eleitoral para a gestão escolar. Artigo 11. O gestor das unidades escolares da rede municipal de educação, após a aprovação do critério técnico, será submetido ao processo seletivo pelo voto direto, secreto e facultativo, sendo vedado o voto por representação. Artigo 12. São eleitores: 1. Docentes modulados ou com efetivo exercício da unidade escolar, agente administrativo. 3. Os pais, mães ou responsáveis legais pelos alunos matriculados na unidade escolar. 4. Alunos matriculados a partir do 5º ano de ensino fundamental. Artigo 13. Somente podem candidatar-se às funções de gestores, docentes efetivos estáveis, desde que atendam aos seguintes requisitos: 1. Estejam no exercício da função de magistério há mais de 3 anos, ininterruptos, e se achem modulados na unidade escolar há mais de 2 anos até a data do pleito. 2. Estejam regulares com a prestação de contas de recursos financeiros recebidos, candidato à reeleição. 3. Não tenham sido condenados em processo penal com sentença transitada em julgado há menos de 5 anos, nem estejam cumprindo pena. 4. Possuam licenciatura plena em pedagogia, graduação, licenciaturas, pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu. 5. Professor com licenciatura afastado por um período máximo de 15 meses da unidade escolar.
em que já esteve no exercício por mais de 2 anos. Artigo 14. Será considerado eleito o candidato que obtiver o maior número de votos válidos, não contados os nulos e brancos. Parágrafo 1º. A apuração dos votos dos docentes, agentes administrativos educacionais terão 50% de peso, dos pais, alunos responsáveis, 50%, todos calculados em relação aos votos válidos. Parágrafo 2º. No caso de empate, será considerado eleito candidato com maior qualificação em títulos. Havendo empate, será considerado eleito candidato com maior tempo em exercício do magistério na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Artigo 15. É vedada a candidatura à função de gestor para o mesmo período em mais de uma unidade escolar. Artigo 16. O mandato de gestor é de 4 anos, com início no primeiro dia do semestre letivo subsequente ao do processo eleitoral, permitida apenas uma recondução consecutiva. Artigo 17. As eleições para a função de gestor nas unidades escolares serão realizadas no último dia letivo do mês de novembro, observado o disposto no artigo 197. Artigo 18. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer convocará as eleições para todas as suas unidades escolares pelo site oficial da Prefeitura e afixará o edital a convocar em todas as unidades escolares a elas jurisdicionadas no prazo improrrogável de 70 dias da data da realização do pleito eleitoral. Parágrafo único. O prazo improrrogável de 60 dias da data da realização do pleito eleitoral, o presidente do Conselho Escolar afixará na sede da unidade escolar, um local público de fácil acesso, edital de convocação para as eleições nos termos da normatização do Conselho Municipal de Educação. Artigo 19. O Conselho Escolar nomeará a comissão eleitoral da unidade escolar em sua jurisdição, com plenos poderes para organizar e realizar eleições. Artigo 20. Do Conselho Escolar nomeará a comissão eleitoral da unidade escolar em sua jurisdição, com plenos poderes para organizar a realização eleitoral, composta por um representante dos docentes e dos agentes administrativos educacionais, um dos pais ou dos alunos eleitos pelos pares. Das disposições gerais. Artigo 21. Compete ao Poder Executivo Municipal, com base nas leis diretrizes e bases da Educação Nacional, o LDB 9.394/96, regulamentar o processo seletivo para os gestores, respeitando as diretrizes do sistema de ensino. Artigo 22. É de competência da administração municipal promover o acesso dos integrantes do magistério às oportunidades de formação, atualização, aperfeiçoamento, com a finalidade de contribuir com sua qualificação profissional e com o objetivo de elevar o nível de qualificação da educação municipal. Artigo 23. A rede pública municipal de educação passará anualmente por avaliação externa para resguardar a qualidade do ensino e a eficácia da gestão escolar. Artigo 24. Revogada a disposição em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 22 de maio de 2010. Duraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, só para registrar mais uma vez que nós iniciamos novamente mais uma sessão agora do mês de junho e a esquina do Amazonas, a José Walter, mais uma vez não se acharam solução à Superintendência Municipal de Trânsito, senhor presidente. Mas a esperança, já que é a última que morre, vamos aguardar. Peço ao secretário para sair do projeto de lei número 64, também do Poder Executivo. Projeto de Lei 64/2010, altera a Lei 5.663/2009. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º, altera a Lei 5.663/2009, passando seus artigos 5º e 9 a apresentar a seguinte redação. Artigo 5º. A. Um representante responsável pelo planejamento institucional. B. Um representante da Superintendência Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. G. Um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ambiental. 3. Secretaria de Promoção Social. 4. Fundação Municipal de Cultura. Artigo 9. O Conselho de RV será presidido por um representante governamental indicado pelo Poder Executivo.
Artigo 2º, revogada a disposição em contrário, essa lei entrará em vigor na publicação. Retroagista efeito a 1º de junho de 2010, Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 27 de maio de 2010, Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Peço secretário para o do projeto de lei número 65, também do Poder Executivo. Projeto de lei número 65 de 2010, altera a lei 5.421 de 2008, a Câmara Municipal de Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. Artigo 1º da lei 5.421 de 2008 passa a apresentar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizada a delimitação da área adicional composta pela quadra 54, Residencial Veneza, que apresenta 7.800 metros quadrados, 12.000 metros quadrados a serem desmembrados da área verde 2, Residencial Canaã, área institucional composta pela quadra 7, Residencial Arco-Íris composta, que apresenta 6.800,87 metros quadrados, ficando consequentemente alterada a destinação de tais imóveis, passando de uso comum para o patrimônio disponível passivo de alienação. Revogada a disposição contrária, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Verde, 1º de junho de 2010. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Peço secretário para o do projeto de lei número 66, também do Poder Executivo. Projeto de lei número 66 de 2010. Altera o quantitativo do cargo de nutricionista. A Câmara Municipal de Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em mais 4 unidades o quantitativo do quarto nutricionista que compõe o quadro efetivo do município. Artigo 2º. Revogada a disposição em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Verde, 1º de junho de 2010. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Peço secretário para o do projeto número 67, também do Poder Executivo. Projeto de lei número 67 de 2010. Altera a lei 5.726, PPA, lei 5.590, ULDO, lei 5.742, LOA. E da outras providências. A Câmara Municipal de Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. Ficam inclusas as metas, ações da Lei 5.723 de 2009, dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Artigo 2º. Ficam inclusas as metas e as ações das prioridades da Lei 5.590 de maio de 2009, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2010. Artigo 3º. Ficam por força da presente lei autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$60 mil para a cobertura de despesas nas seguintes dotações. Artigo 4º. Para a cobertura dos créditos abertos no total de R$60 mil será deduzida a seguinte dotação. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela Lei 5.742 de dezembro de 2009. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as alterações e inclusões necessárias na Lei 5.726 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013, Lei 5.590 de maio de 2009, Lei Diretriz Orçamentária, LDO para 2010, Lei 5.742 de 2009, Lei Orçamentária Anual LOA 2010. Artigo 7º. Esta lei estará em vigor na publicação do Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 2 de junho de 2010. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Convoco o segundo secretário, vereador Celso, do PT do B, para que assuma a secretaria da mesa.
Momento destinado à apresentação pela ordem, vereador Celso. Presidente, pedir pela ordem para devolver para a mesa o projeto de lei que se encontra em poder da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 61/2010, projeto de lei 62/2010, esse do Executivo, e projeto de lei 49/2010 do Legislativo, e emenda de 01/2010, senhor presidente, no projeto de lei número 55. E para que se faça um propositura para que os mesmos sejam matéria da ordem do dia. A propositura do vereador Celso é um dos projetos devolvidos na Assembleia Diretora na ordem do dia. Os vereadores concordar pela nossa condição. Se contrário, manifesto a condição de pé. Aprovado por unanimidade. Essa mesa pede que fica registrado em ata os cumprimentos ao presidente do PTB, doutor Oduvaldo, pela decisão política tomada em sua vida, que Vossa Excelência vai ser muito feliz com ela. Momento destinado à apresentação do projeto de requerimento e a palavra franqueada aos seus vereadores. Peço a palavra. A palavra é o vereador José Henrique, do PMDB. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distinta assistente, imprensa, que nos prestigia. Senhor presidente, pedi a palavra para a apresentação de alguns requerimentos. Requerimento número 48 de 2010. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve requer a Vossa Excelência envie de ofício ao Superintendente Municipal de Parques e Jardins, senhor Volney Marques, solicitando ao mesmo no sentido de providenciar telas para serem colocadas nos locais onde os funcionários exercem o serviço de podas de grama com roçadeiras, margeando as vias, para evitar que pedaços de madeiras, vidro, pedras, etc., atinjam os carros ou pessoas que passam por perto. Requerimento número 107/2010. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve requer a Vossa Excelência ouvir de ofício ao secretário de obras, senhor Carlos Sabino, solicitando do mesmo nivelar tampas dos pontos de verificação da rede pluvial das ruas de nossa cidade, principalmente nas principais ruas e avenidas. É exemplo do que foi feito no cruzamento da rua Rosolino Guimarães com a rua Nizane Guzmão, na esquina da Praça 5 de Agosto, pois tem ocorrido acidentes e avarias nos veículos devido aos mesmos. Requerimento número 110/2010. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve requer a Vossa Excelência envie de ofício ao secretário de obras, senhor Dr. Luiz Carlos Sabino, solicitando o mesmo colocar grades de proteção na ponte sobre o Córrego Barrinha, na rua Niso Jaime de Guzmão, para dar segurança aos pedestres que ali transitam, principalmente crianças e idosos. Requerimento assinado por mim, José Henrique de Freitas, vereador do PMDB. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra franqueada. Não havendo... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Eliene, do PP. Senhor presidente, o senhor falou aí que o nosso amigo doutor Oduvaldo tomou uma decisão. O senhor podia contar para nós qual que é a decisão? O senhor não falou a respeito do partido dele. Momento destinado à apresentação de projetos de requerimento, a palavra franqueada aos seus vereadores. Palavra, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nilton Lamas, vice-presidente do PPS, líder do Rio Verde e futuro companheiro da pré-candidatura do vereador Casa Grande. Senhor presidente, nós pedimos pela ordem para mostrar o nosso requerimento 249/2010. Eleci Casa Grande Garcia, senhor presidente. Com os nossos respeitosos cumprimentos, o vereador que abaixo subscreve, após o vídeo plenário e cumprindo as demais formalidades regulares da lei, requer de Vossa Excelência que seja impressa 30 edições atualizadas da Lei Orgânica do município de Rio Verde e que a mesma seja doada às bibliotecas das 3 faculdades que oferecem o curso de Direito em nossa cidade: FESURV, Faculdade Almeida Rodrigues e Faculdade Objetivo. O vereador que abaixo subscreve, Nilton Lima da Silva, vice-presidente do o que eu sou? PPS, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra pela ordem, vereador José Henrique, líder do PMDB. Senhor presidente, eu estava prestando atenção aqui no projeto da educação. Não entendi bem quando Vossa Excelência disse que o vereador, grande líder de governo, Nilton Lamas, está enganjado na sua pré-campanha, mas não é isso que o pré-candidato a deputado estadual, Denilson Lima, presidente do PPS, disse no jornal, que acabou de chegar aqui nas nossas mãos, o Jornal Fatos,
diz que o vereador está enganjado na campanha e está levando, assim com ele, toda a equipe administrativa. Então, eu acredito mesmo que o grande vereador Newton Lamas vai estar, não ao lado de Vossa Excelência, mas vai estar ao lado do líder maior do seu partido, que é o vice-prefeito Demilson Lima, porque é o presidente do partido dele. Então, acho que Vossa Excelência está tendo algum equívoco aí nesse momento. Muito obrigado, presidente. Quero informar Vossa Excelência que jornal, infelizmente, aceita de tudo. É a palavra do pré-candidato Demilson Lima, não é a palavra do vereador Newton Lamas. Como dizia, que o vereador Maxwell também ia apoiar Nilo Rezende. Então, isso aí não procede. Nós temos que ouvir a palavra dos próprios vereadores. Quem está falando é o pré-candidato Demilson Lima, não o vereador Newton Lamas. Pela ordem. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, desde a minha vinda para esse plenário, eu já demonstrava que sou um homem de coragem, um homem de fé e de responsabilidade e de palavra. Só Deus sabe aonde está o coração do Newton Lamas, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra só foi enviada aos seus vereadores. Não havendo consulta plenária, essas matérias adentradas são consideradas objeto de deliberação. Os vereadores são acordados pela mesma questão. Os contrários, levantam-se e manifestam sua de pé. Aprovado. Pela ordem, presidente. Unanimidade. Pela ordem, vereador José Henrique, do PMDB. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para que eu pudesse me dirigir ao grande vereador Elias Terra, presidente da educação dessa casa, juntamente com a vereadora José, o vereador Irã, que constitui a Comissão de Educação. Na sexta-feira passada, nós estivemos, e o nobre vereador esteve parte da reunião porque tinha outros compromissos da área da imprensa, não pôde ficar até o final da reunião. Eu gostaria de saber do grande titular da pasta da educação nessa casa, se houve algum avanço, porque as reclamações dos professores naquela assembleia foram diversas, e foram realmente reclamações procedentes, todas abalizadas na legalidade, nas informações, e nós acabamos de ouvir a leitura de um projeto que fala sobre a liberdade, sobre a gestão democrática no ensino, revogando, diríamos assim, a lei 4.747/1902 de 2004. Gostaria de saber do nobre vereador se houve algum avanço ou se realmente os professores irão paralisar no dia 16, como foi decidido naquela assembleia em que nós tivemos a oportunidade de participar, a convite dos professores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso, do PT do B. Senhor presidente, pedi pela ordem só para poder cumprimentar o novo vereador Duvaldo pela decisão honrosa que ele tomou, a decisão que, agora há pouco, Vossa Excelência falou que ele tomou, e parabenizar por o trabalho que tem feito como parlamentar nessa casa de leis, e politicamente, quando às vezes muitos não acreditavam na pessoa do vereador Duvaldo, se transformou num grande político da cidade de Rio Verde, preside hoje um dos partidos hoje de tamanha importância, da PTB. Está de parabéns, vereador, que essa atitude, que esse gesto, tenho certeza que Vossa Excelência fará muito pela política de Rio Verde ainda, porque Vossa Excelência já mostrou que já fez, está fazendo e tem um futuro grande pela frente e contribuirá e muito, principalmente quando Vossa Excelência toma uma decisão honrosa, decisão essa que o novo vereador Casagrande acabou de falar agora há pouco. Obrigado, senhor. Pela ordem, companheiro de palanque, vereador Elias Terra, do PDT. Com muito prazer, senhor presidente. Só que tá essa posição honrosa, está todo mundo aqui batendo cabeça, querendo saber qual que é a posição cabeça aqui do vereador, novo companheiro vereador Duvaldo. Senhor presidente, mais em relação à questão do nosso grande líder do PMDB dessa casa, o vereador Zé Henrique, avanços, é claro que todas as reivindicações ela tem avanços, toda movimentação ela tem avanço. Nós nos reunimos e essa casa, nós vamos convocar aqui o secretário de Educação para que ele possa dar uma explicação ampla para os vereadores do que está acontecendo. Essa explicação não deve só a mim, não deve só a Maria José, muito menos ao vereador Irã, mas sim aos vereadores, aos parlamentares dessa casa, que têm que se inteirar o que está acontecendo de verdade. Porque chega a nós algumas notícias, chega a nós algumas informações, que está se havendo perseguição, está se havendo politicagem, que tem ex-secretários do Paulo Roberto Cunha envolvido, e enquanto essas pessoas estiverem envolvidas à frente, às vezes nem vai ter avanço, não vai ter movimentação, porque estão encarando isso como politicagem, e nós dizemos na verdade, olha, não está havendo isso, mas nós iremos
essa semana ainda trazer a essa casa, a vereadora Maria José já manteve os contatos, o vereador Irã também, nós, para que essa semana nós possamos trazer aqui os representantes dessas pessoas e também trazer essa casa para ter uma explicação a todos os vereadores, não só a minha, Maria José e o Irã, como eu disse, mas a todos os parlamentares dessa casa, para inteirar o que está acontecendo mesmo na nossa educação de Rio Verde. Pela ordem. Peço à secretária que tome nota com presença honrosa do diretor da Comigo, diretor do Conselho Fiscal, Luciano Silva Moraes, novo tesoureiro do PR, Partido da República de Rio Verde. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, as palavras do vereador Elias Terra são até engraçadas em certo ponto, quando ele diz que está havendo ex-assessores, ex-funcionários do Paulo Roberto Cunha à frente, e se isso for verdade não vai acontecer não sei o quê. Mas foi o Paulo que elegeu o Juraci, ué. Será que já esqueceram disso? Que existiu a união do PP com o DEM Rio Verde para eleger o Dr. Juraci, e agora eu nem sei se existe isso mesmo que o vereador disse, mas tudo muda muito rápido, né, senhor presidente? Porque as pessoas que eram do Paulo Roberto estavam pedindo voto para Juraci. Vossa Excelência lembra? Vossa Excelência fez parte, né? Ajudou a pedir voto também para o Juraci. Então, agora dizem que se tiver alguma pessoa ligada ao Paulo Roberto, já não vai resolver. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elias Terra, do PDT. O que nós ouvimos? Nós temos que passar. O que a gente ouve, a gente passa, sem política, sem nada. É que a ex-secretária da Educação teve com esse negócio na mão há muito tempo, ela nunca resolveu. E agora ela quer resolver, quer que se resolva rapidamente. E ela que está na frente desses manifestos. Eu estive lá nessa reunião, vereador Luiz César. Eu e a vereadora Maria José, eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha por quê? Porque eu fui ali como representante da sociedade, como fazer parte do conselho. Eles mal tocaram o nome da Maria José e do vereador Elias Terra, que estava ali na frente daquela reunião. Falaram, olha, eu quero agradecer aqui a presença do vereador Zé Henrique, esse sim é um político de verdade, esse é o grande político que Rio Verde precisa, e o vereador Elias Terra mais a Maria José são uns babaca, uns bobos que estavam lá, bobo da corte. Eu, como tinha compromisso, levantei e fui embora. Falei, se nós aqui não servimos, então a Maria José, você fica representante, que eu tenho um compromisso na rádio para narrar um jogo de futebol agora. Falei, olha, eu fiquei incomodado, porque nós não fomos bem recebidos, mas eu fui lá. Eu e a Maria José, como pessoas da comissão, o Irã tinha um compromisso à parte em fazer, porque tinha um compromisso em Goiânia, não teve a oportunidade de estar nessa reunião, mas eu fui lá. Mas eu saí um pouco contrariado com isso. Por quê? Porque os vereadores que estão ali foram para ouvir algumas reivindicações, eu fiquei contrariado porque nem lembraram, nem falaram do nosso nome. Olha, tem aqui também os dois vereadores que estão aí participando da reunião, sejam bem-vindos aqui, e isso nada. Então isso me deixou um pouco contrariado, mas não vamos deixar de lutar em benefício a eles também. Vamos buscar, eles têm alguns problemas que precisam ser sanados? Tem, e nós vamos cobrar para que esses problemas da educação sejam sanados, seja da oposição, seja da situação. Nós temos que ver o bem, que não tenha problema na educação, e nós estamos cobrando isso do secretário Levi. Maria José já levou essas preocupações para ele, vereador Irã também, nós levamos, e vamos trazer essa semana aqui nesta casa, para ele dar uma explicação para esta casa, o que é que está acontecendo. Por que tem alguns professores da rede rural que estão contrariados? Ele tem que responder isso para os senhores vereadores dessa casa. E nós temos que cobrar dele isso. O que é que está acontecendo, secretário? Para que ele fale para todos os vereadores, não só para mim, para Maria José e para o vereador Irã. Nós vamos trazer, porque nós queremos escutar a explicação do secretário nessa casa. E também vamos convidar para as pessoas que organizam, que estão organizando esta frente de mobilização em prol dos professores, para que venham também e dê a explicação deles para nós, para que nós possamos passar para o secretário Levi, olha, está acontecendo isso, para que esses problemas sejam sanados. Essa é a intenção de todos os vereadores dessa casa, eu tenho certeza absoluta disso. Ninguém quer problema. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, o vereador Elias Terra, como presidente da Comissão de Educação, vai fazer
um benefício muito grande a todos os professores, a todos os funcionários da educação, a essa Casa de Leis e à população. Então, sugeria a Vossa Excelência que a própria comissão faça esse convite e aproveite essas semanas de sessão, onde nós estamos com poucos projetos, para que o secretário se faça presente da tribuna da Casa, ele faça as devidas explicações e, posteriormente, presidente, fica aqui a sugestão a Vossa Excelência, no outro dia, após a vinda do secretário, que convide também essas pessoas interessadas para que eles façam essa explanação. Eu acho que com isso nós vamos estar fortalecendo a democracia no nosso município. Nós vamos escutar os dois lados e que os beneficiados sejam os funcionários públicos, porque com certeza, senhor presidente, é uma classe que tem sido sim perseguida, que tem sido massacrada após a eleição do ano retrasado. Encaminho ao presidente da Comissão de Justiça, vereador Celso, o projeto de lei número 63, o projeto de lei número 64, o projeto 65, o projeto 66 e o projeto 67 para devido parecer dessa comissão. E convoco o primeiro secretário, vereador James, para que assuma os trabalhos. Ordem do dia. Solicito o secretário da mesa do James que faça a leitura do projeto de lei número 48, de autoria do vereador Celso da Silva Moraes, redação final da lei 5.796. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, a semana passada nós recebemos um telefonema de algumas famílias que residem no Parque Bandeirante e fomos até o local para averiguar e ver o que estava acontecendo. Jogaram terra para cima, senhor presidente, fizeram o maior barulho e pararam. A praça do Parque Bandeirante, aquela famosa, paralisou, está parado. Eu queria entender do líder de governo o que acontece para paralisar uma obra quando existe uma promessa de inaugurar no dia 5 de agosto. Né? Aquela obra que o PMDB entregou ao Rio Verde, a praça construída por Iron Jaime Nascimento. Está paralisada, senhor presidente. Então, eu queria, além de pedir a ele que nos explique, pedir para que ele intervenha junto ao governo também, para que retorne a obra. Pela ordem, Newton Lamas. Senhor presidente, não está parado, está em um avanço. Todas as obras que o prefeito disse que vai entregar 5 de agosto, ele vai entregar. Inclusive hoje no rádio, a empreiteira, o chefe da empreiteira estava pedindo ao povo que quisesse trabalhar, pedreiros, serventes, que comparecesse, porque eles não tinham número para contratar. O que parecesse eles iam contratar para que aquela obra da praça saísse muito rápido, tanto da praça como do molo esportivo. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elias Terra. Só abrilhantando mais o líder de governo nessa casa, o grande problema ali, senhor presidente, foi uma questão de licitação. Hoje, todas as obras que são feitas passam por uma licitação. E o sorteio de valores menores. E a empresa que ganhou o valor menor, senhor presidente, ela viu que ela deu um lance muito ruim e prejudicou a prefeitura. Porque secretário, prefeito estão em cima dessa empresa, porque eles prometeram um prazo, eles entraram com um valor menor, ganharam a licitação e não estão dando conta de entregar a obra, e acho que não vão dar conta de entregar a obra no prazo certo. Então não é culpa da prefeitura, do prefeito, dos secretários, não é culpa desta empresa que pegou esta obra para fazer num valor baixo, ganhou a licitação, ganhou a concorrência e viu que vai ficar cara demais. E está colocando em dificuldade a Prefeitura Municipal de Rio Verde com o dia que vai ser entregue a obra, senhor presidente. São essas as explicações que eu entendi, que eu expliquei, Luiz César. Então o momento é essa. O problema grande e maior é esse. Por quê? Porque ganhou a licitação, viu que o preço foi menor. Então a culpa não é da Prefeitura, é dessa empresa que pegou esta obra e não está dando conta, não tem verba. Pela ordem. Pela ordem, Luiz César. Bela explanação, mas eu prefiro resumir, senhor presidente, em poucas palavras. A incompetência. A Prefeitura fez uma licitação
onde participam empresas que não estão qualificadas, gabaritadas para assumir a obra. Uma incompetência dessa prefeitura municipal, do pessoal responsável por essa área, e uma grande responsabilidade também dessa empresa, aonde assumiu um compromisso e não está dando conta de cumprir. Mas, resumo nessas palavras: incompetência administrativa do prefeito Pulso Frato, senhor presidente. Lei 5.796 de 2010 estipula que em todo 12 de maio de cada ano comemora-se o Dia Municipal do Enfermeiro e 12 de maio a 20 de maio, Semana de Enfermagem. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova a presente lei. Artigo 1º. Fica estipulado no município de Rio Verde, Goiás, que em todo dia 12 de cada ano, maio de cada ano, comemora-se o Dia Municipal do Enfermeiro e do dia 12 ao dia 20 de maio, Semana da Enfermagem. Artigo 2º. Esta lei, esse dia será lembrado em nosso município para que possamos valorizar mais a classe de enfermagem. Artigo 3º. Os órgãos públicos responsáveis pela coordenação de saúde municipal ficam incumbidos de promover a realização e divulgação de eventos que valorizam a pessoa da área de enfermagem na sociedade rioverdense. Artigo 4º. O município, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá palestras, cursos, shows, eventos culturais com temas voltados ao exercício da profissão dessa categoria para que a população possa ver, reconhecer o trabalho do enfermeiro. Artigo 5º. Em cada dia da semana em que se trata esse projeto de lei, passa a integrar-se ao calendário oficial do município de Rio Verde. Artigo 6º. A presente lei entrará em vigência na sua publicação, podendo ser regulamentada pelo chefe do Poder Executivo para implementação das penalidades no seu descumprimento, revogando as possíveis disposições contrárias. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Verde, Estado de Goiás, aos dias de junho de 2010. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Palavra franqueada aos vereadores. Não havendo, coloca em votação. Todos concordar para as comissões. Contar, manifesto, alcance de pé. Aprovado por unanimidade a redação final da lei 5.796. Peço ao secretário faça leitura do projeto de lei número 7. Redação final da lei 5.797. Lei 5.797 de 2010, altera a Lei 5.772 de 2010. A Câmara Municipal de Rio Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. Altera a Lei 5.772 de 2010, de maio de 2010, passando o seu artigo 1º, inciso 4, apresentar a seguinte redação. Instituto Evaldo Lodge, IEL, objetivando a cooperação financeira a ser prestada pelo município referente à contratação de estagiários para atender o programa ProJovem e programa CRAS no valor de R$ 51.360, com recurso do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Artigo 2º. Revogada a disposição em contrário, essa lei entrará em vigor na sua publicação. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 7 dias do mês de junho de 2010. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Palavra franqueada aos vereadores na relação final. Não havendo, coloca em votação. Vamos concordar para as condições. Contar, manifesto, alcance de pé. Aprovado por unanimidade a relação final. Peço ao secretário para a leitura do projeto de lei número 51 do Poder Executivo, segunda votação e segunda discussão. Pela ordem, vereador Nilton Lamas. Senhor presidente, pedi pela ordem para fazer uma propositura para que seja dispensada a segunda leitura e a segunda votação. A propositura do vereador Nilton Lamas, onde pede dispensa da leitura do projeto de lei número 51 e segunda votação. Vereadores concordar para as condições. Contar, manifesto, alcance de pé. Aprovado por unanimidade. Palavra franqueada aos vereadores, discussão do projeto de lei número 51. Autoriza a prestação de auxílio financeiro a pessoas que mencionam. É a palavra franqueada. Não havendo, coloca em votação. Vereadores concordar para as condições. Contar, manifesto, alcance de pé. Aprovado por unanimidade de segunda votação. Peço ao secretário faça a leitura do projeto de lei número 61. Poder Executivo, primeira discussão, primeira votação. Projeto de Lei 61 de 2010, autoriza a permuta de imóveis que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar a totalidade da quadra 51, setor Morado Sol, composta por 6.750 metros quadrados, e a totalidade de área verde 2, residencial Araguaia, composta 1.410,70 metros quadrados. Artigo 2º. Fica o chefe
fica o Poder Executivo autorizado a permutar aos imóveis afetados, avaliados em sua totalidade por R$ 1.963.764, sendo da quadra 51 morada de sol avaliada em R$ 1.582.875 e a área verde do residencial Araguaia avaliada em R$ 380.889 pelos imóveis propriedades da Unimed Rio Verde, Cooperativa de Trabalho Médio, sendo parte A e B de terreno para construção na primeira com 11.715 metros quadrados. Objeto da transcrição R1M50551 CRI local segunda com 9.205 metros quadrados. Objeto da transcrição R1M29235 CRI local avaliados ambas as áreas que somam 20.920 metros quadrados no valor de R$ 2.497.939,55. O parágrafo 1º, o pagamento de R$ 534.175,55 a ser feito pelo município, a Unimed Rio Verde, Cooperativa de Trabalho Médio, que representa a diferença entre o valor total das avaliações, será feito mediante compensação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, eu pedi pela ordem para manifestar a minha preocupação e a minha dificuldade, porque não está no mês de maio, não está no mês de junho o projeto 61, então está difícil a gente acompanhar. Assim, não está, pelo menos aqui no meu aparelho. Foi entrado no final das sessões de maio e vamos pedir ao servidor da casa que inicie o projeto 59. Sim, mas não está no sistema, como é que eu vou poder trabalhar ali? E peço ao servidor da casa que providencie cópia também ao vereador José Henrique, projeto de lei 61. Pela ordem. Pela ordem, vereador César. Senhor presidente, na última sessão nós interpelamos o líder do governo, o qual ele disse que estaria trazendo para nós a movimentação do britador municipal, onde nós dizíamos que de setembro para cá ele não estava funcionando nem um terço da sua capacidade. E eu pergunto ao líder de governo se ele já tem esse levantamento, se ele já trouxe para nós, porque o que tem chegado em nós, senhor presidente, que é do mês de setembro para cá, o britador está quase parado. Agora, o município que tem tanta malha asfáltica para arrumar, para consertar, e o britador parado, senhor presidente. Parado não está, vereador, mas está funcionando o mínimo. Eu queria entender isso. Senhor presidente. Pela ordem, Newton Lamas. Senhor presidente, eu disse ao vereador, meu grande amigo Luiz César, que durante a semana eu ia trazer, nós estamos no primeiro dia, prometo que daqui para sexta eu mostro para ele, entrego o relatório para ele. Obrigado. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a isentar o Unimed Rio Verde, Cooperativa de Trabalho Médico, do pagamento de imposto de transcrição sobre bens imóveis e TBI e os tributos municipais incidentes sobre a permuta dessa lei, se porventura existirem. Artigo 4º. Os recursos destinados ao cumprimento dessa lei correrão à conta própria do orçamento vigente, podendo abrir-se crédito se porventura necessário. Artigo 5º. Esta lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo e entrará em vigor na sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, aos 24 de maio de 2010. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Palavra franqueada do Santo Projeto número 61. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, eu gostaria de saber se, pela leitura, porque eu não pude acompanhar aqui, se existe laudos de avaliações em relação às áreas. Isso me preocupa e pode ter certeza que avaliação estão acompanhando o projeto, vieram junto com o projeto, a gente teria acesso a esses laudos? Muito obrigado, presidente. Ordem. Pela ordem do Luiz César. Senhor presidente, enquanto acha aí o que tem que achar, senhor presidente, eu queria me dirigir, eu não vou dirigir ao líder do governo, porque eu já sei o que ele vai falar, então eu vou me dirigir ao vereador José Henrique, que tem acompanhado, ele tem acompanhado mais próximo a novela do Moveleiro, e
porque a informação que nós temos é que não tem energia até hoje lá, senhor presidente. Eu sei que o governo começou tem pouco tempo, né? Só 1 ano e meio. Às vezes não deu tempo ainda de pôr aquilo lá para funcionar. Mas às vezes, se não tivesse comprado aquela casa na rua Costa Gomes que pagou R$600 mil e ela está fechada até hoje, às vezes esse polo moveleiro já estava funcionando. O vereador Zé Henrique, Vossa Excelência, podia me explicar mais ou menos, que um líder de governo eu já sei o que ele vai falar, porque eu queria me inteirar melhor do assunto. É informar o vereador Zé Henrique, na reunião pela manhã, o vereador Jerônimo falou que existia 3 avaliações de 3 imobiliárias, mas não se encontra junto com o projeto. Nossa, presidente. Pela ordem, vereador Lito Lamas. Senhor presidente, tem hora que dá orgulho de Vossa Excelência ser o nosso presidente. Até porque quando eu ia responder, Vossa Excelência já respondeu antes. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador James, do PSDB. Presidente, gostaria de fazer vista desse projeto. Ao pedido de vista do vereador James, do projeto de lei número 61, que autoriza a permuta de imóveis que menciona com a empresa Unimed de Rio Verde. Quem concordar com o pedido de vista, permanece como está. Os contrários, levante-se e manifesta o alcance de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminho a lei número 61 ao vereador James, do PSDB, para levantar as documentações exigidas pelo vereador Zé Henrique, do PMDB. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Presidente, pedi pela ordem para agradecer a proatividade do vereador James de ter feito essa ação de pedir vistas, porque entendemos que essa casa, não estou dizendo nada, gostamos só de nós estarmos conscientes do que nós estamos votando. Porque quando nós votamos qualquer projeto aqui, de qualquer origem, nós estamos assinando no projeto. Então eu quero cumprimentar e agradecer o vereador James, porque eu quero as informações que ele vai buscar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador James. Pedi pela ordem, até para informar o vereador Zé Henrique, que esse projeto aqui, eu tenho muito interesse nele. Participando de uma audiência pública, inclusive Vossa Excelência estava presente no antigo prédio da Câmara Municipal, eu sugeri ao senhor prefeito, na época, que a prefeitura adquirisse aquela área e fizesse um bosque, né? E o prefeito, um bom senso, né, trabalhou e hoje está virando uma realidade, né? Aquela área vai virar um bosque para toda a sociedade rioverdense. Pela ordem, José Henrique. Senhor presidente, a convocação que recebi no nosso gabinete do procurador do município, por sinal, faço aqui as minhas críticas ao meu amigo Dr. Limírio, não informou o bairro, não havia informações precisas. Pela identificação do mapa da cidade que nós temos no nosso gabinete, não me parece aquela área, pelo menos, aquela área próxima onde a antiga cerâmica, porque é aquela que seria transformada num bosque. Os loteamentos marcados estão próximos à rodovia, o nome dos lotes na sequência. Então eu não consegui entender pela convocação. E lamentavelmente, por problema de uma pessoa que me procurou que havia sido acidentada, quando eu cheguei a reunião havia terminado. Então estou buscando a ata da audiência pública, não sei quais foram as decisões que o público tomou naquele dia. Então não tenho as informações, mas quero deixar a minha informação de que não consegui ir por causa de problemas de saúde de alguém que me procurou. Peço ao secretário para a leitura do projeto número 62, Poder Executivo. Altera a lei número 3.968 de 2000. Primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei complementar número 62. Senhor presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, pedi pela ordem para que eu pudesse responder ao nobre vereador Luiz César em relação ao polo moveleiro e ao polo de confecção. E aos pais da casa, para que todos possam estar informados de como está o andamento naqueles polos. O polo moveleiro está funcionando porque a energia consumida pelas máquinas do polo moveleiro nas instalações de formas que estão lá são suficientes. Quanto ao polo de confecção, que deveria ser feito um novo cabeamento em torno de 60 a 70 mil reais, isso não aconteceu, e não obstante, no dia 29 de maio do ano passado, já passou-se de um ano, o prefeito municipal, com a mão no ombro do vereador James, essas são as informações e a fotografia que a gente tem, de que ele prometeu que seria resolvido rapidamente a questão do polo de confecção. Em agosto do ano passado, vai fazer um ano também, nós temos um ofício assinado pelo secretário Jerônimo Mesquita e doutor Luiz Sabino, de que era a determinação do prefeito que fosse feito com urgência o cabeamento das máquinas do polo de confecção. Então, lamentavelmente, isso ainda não aconteceu.
Até quero dizer aos pares da casa, a Vossa Excelência, às pessoas que nos honram com presença, a imprensa, que no ano passado nós dissemos que este ano nós faríamos, junto com a comunidade, um trabalho de buscar a doação de flanelas ou outros tecidos que pudessem fazer serem confeccionadas blusas para as crianças. Porque nós vivemos e nós vimos um caso muito típico, nobre presidente. Duas crianças da mesma casa, num dia de frio, uma vai à escola, o outro não. Aí perguntada no ano passado, por que o seu irmão não vem? Pina respondeu, porque lá em casa só tem uma blusa, professora. Que ele vem ou não vem. Então, diante dessa história do ano passado, nós tínhamos um compromisso de que faríamos uma campanha junto com todos os vereadores, junto com a cidade, para que fosse comprado o tecido de moletom e fosse confeccionado pelo polo de confecção, que já havia um compromisso conosco, firmado nesse acordo, para que pudessem ser confeccionados os paletós. Lamentavelmente, em face da não colocação da rede elétrica naquele polo de confecção, não saímos para a rua para fazer a campanha, não convidamos os pais dessa casa para que, independente de partido, mas com sentimento único de solidariedade, pudéssemos conduzir e produzir na comunidade as blusas, os paletós. Então, lamentavelmente, vai ficar para o ano que vem. Mas o ano que vem, se tiver colocado o cabeamento e as máquinas estiverem funcionando, quero já convidar todos os colegas, de forma suprapartidária, supra-religiosa, nós pensamos, enquanto estamos aquecidos, nas crianças que estão levantando pela manhã, sem blusa, sem até mesmo uma roupa decente, porque a família não tem condição. Então, que nós todos façamos um compromisso de que o ano que vem, no começo do ano, colocado o cabeamento, nós possamos iniciar, através desta casa, uma campanha na cidade de forma sem religião, sem política, repito, para que a gente possa produzir os paletós necessários. Já estamos, inclusive, verificando os preços em todo o país, qual é a indústria que fornece hoje, porque a gente vai verificar o ano que vem, o menor preço para a compra dos materiais, para serem confeccionados, no mínimo. Gostaria de fazer esse desafio aos colegas, para que juntos possamos produzir, no mínimo, 10 mil paletós o ano que vem, que já passou política, não será nada com caráter político, será apenas uma demonstração desta casa de solidariedade com o povo de nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Espero ter respondido, Vossa Excelência. Pela ordem. Pela ordem da Luiz César. Senhor presidente, interessante, nós adentramos o mês de junho. Primeiro, agradecer as explicações do vereador José Henrique. Mas interessante, nós adentramos o mês de junho e, novamente, uma grande festa tradicional da nossa terra, onde havia dança de quadrilhas, onde havia pessoas do Brasil inteiro vindo para Rio Verde. Rio Verde tinha virado referência. Mais uma vez, o Arraial das Abóboras não vai ser feito, senhor presidente. Uma grande festa tradicional no nosso município. Não é fácil, senhor presidente, fazer uma festa desse nível virar tradição. E, infelizmente, o prefeito Pulso Fraco conseguiu acabar com essa festa. Eu estive em Quirinópolis a semana retrasada, onde se faz uma festa tradicional, famosa Chica Doida, senhor presidente. Me deu saudade das festas que haviam em Rio Verde. Paralisou, parou. A impressão que nós temos é que tudo que se fez de bom no passado, o governo de hoje quer neutralizar. Essa história nós já conhecemos, na época que o Paulo não mexeu no calçadão, não limpou o calçadão porque foi a Neuci que fez. Estava deixando a dona Gersina acabar porque foi o Osório que fez. Enquanto a Fesurv não assumiu lá. Então tem que parar com isso, com essas perseguições, com essas picuinhas. Quem perde é só o município. A prefeitura tem toda uma estrutura para ter dado seguimento ao Arraial das Abóboras. E mais uma vez perde-se a cultura de Rio Verde, porque deixamos de incentivar no comércio, onde os nossos hotéis viviam lotados, onde entrava dinheiro dentro do nosso município, por causa de picuinha política, senhor presidente. Fica aqui o meu registro, a minha indignação. Porque só, senhor presidente. Muito obrigado. Projeto de Lei Complementar 62/2010, altera a Lei 3.968/2000. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º, altera a Lei 3.968/2000 de agosto de 2000, Estatutos Funcionários do Município, passando seu artigo 148, inciso 3, a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 148, inciso 3. A concessão de gratificação que se trata deste artigo será mediante a apresentação de atestados médicos emitido por um profissional habilitado, autorizado pelo município. Artigo 2º. Avogada a disposição em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito, aos 26 de maio de 2010. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Palavra para enviados aos vereadores. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar para a comissão. Os contrários, manifestam sua condição de pé. Aprovado por unanimidade, primeira votação, projeto de lei número 62. Peço ao secretário, faça a leitura do projeto de lei número 55. Altera a lei número 3.065, 98, Código de Postura do Município. Primeira discussão, primeira votação. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para que o senhor informasse junto à Procuradoria da Casa. Nós que somos apaixonados pelo futebol, pela Copa do Mundo, torcemos muito pelo Brasil, nós gostaríamos de ficar bem informados à noite no Jornal Nacional, tudo que anda acontecendo com a nossa seleção. Se eu fizesse uma propositura entre os vereadores, se fosse possível, se fosse cabível, para que a sessão dessa semana fosse de manhã, senhor presidente, durante a Copa, para que nós fizéssemos a sessão a partir da parte da manhã, que ficaria melhor para os vereadores poderem acompanhar. Muito obrigado. Informar o vereador que a Copa do Mundo só começa na semana que vem, não haverá sessão. Pela ordem da Newton Lamas. Eu disse agora mesmo que nós queremos ficar informados como está indo a nossa seleção, senhor presidente. Eu não disse que está começando hoje. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem da Luiz César. Eu sou contra essa propositura, eu acho que Vossa Excelência não vai nem pôr isso em plenário, não é possível. Não tem sentido isso daí, senhor presidente. Totalmente sem base. Mas, senhor presidente, eu falando da festa do Arraial das Abóboras, eu me lembrei do vereador Newton Lamas, que é cantor, que faz parte da cultura, da raiz da nossa terra. Vossa Excelência é a pessoa ideal para sensibilizar o prefeito de Pulso Fraco, para trazer novamente uma festa dessa, senhor, para Rio Verde. Porque Vossa Excelência sabe o quanto é importante para a cultura do nosso município, o quanto é importante para levar o nome do nosso município por esse país afora. Vossa Excelência podia ser a pessoa que engajasse esse movimento para que retornasse, senhor presidente, essa grande festa em Rio Verde. Estou falando isso porque eu fui indagado por alguns diretores de colégio que participavam, né, dessa festa, e infelizmente o que eu pude dizer para eles é que não vai haver mais. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, com a contra do meu pedido do vereador Cezinha, eu tinha certeza dele que ele é contra o Newton Lamas, é contra o prefeito sem pulso, sem nada. Mas um intelectual como o vereador Cezinha, eu agradeço quando ele diz que eu faço parte da cultura, eu faço sim. Gosto da música, gosto demais, senhor presidente, das quadrilhas, das festas juninas. Mas eu vou dizer pela segunda vez para o vereador Cezinha, eu não sou prefeito. Já pedi várias vezes, eu não tenho a competência de mandar fazer a festa, senhor presidente. Quem sabe quando ele tiver o prefeito lá dele, mesmo sem a ordem do prefeito, ele manda fazer a festa. Obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei Complementar 55, altera a Lei 3.635/98, Código de Postura do Município. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Artigo 1º. Altera a Lei 3.635/98, de março de 98, Código de Postura do Município, passando seus artigos 54 e 59 a viger com a seguinte redação. Artigo 54. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público ou da vizinhança com ruídos, algazarras, barulhos ou sons de qualquer natureza, excessivos e evitáveis, produzidos de qualquer forma, exceto festa de largos, feiras, exposições, eventos religiosos similares, festas relacionadas a tradições, grandes eventos artísticos, esportivos, culturais e turísticos de organização da iniciativa pública ou privada. Artigo 59. A intensidade do som, ruído, medida em decibéis, não poderá ser superior à estabelecida nos parágrafos 1º e 2º desse artigo. Parágrafo 2º. O nível máximo de som, ruído permitido para produção por pessoas ou qualquer tipo de aparelho sonoro, orquestras, instrumentos, utensílios ou engenhos, máquinas, compressores, geradores, estacionários ou equipamentos de qualquer natureza é de 70 decibéis, das 7 às 22 horas e de 65 decibéis, das 22 às 7 horas. Medidas da vizinhança onde permaneçam as pessoas que possam ser incomodadas.
Artigo 2º. Revogada a disposição em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 24 de maio de 2010. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Emenda 01 ao projeto de lei 55/2010. Acrescenta os parágrafos 1º e 2º do artigo 54 da lei 3.635/98, Código de Postura do Município. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Acrescenta os parágrafos 1º e 2º no artigo 54. Parágrafo 1º. Os instrumentos musicais mecânicos de uso profissional ou não apreendidos em razão do caput desse artigo serão encaminhados ao depósito público municipal e liberados somente após o pagamento das multas. Parágrafo 2º. As aparelhagens de som apreendidos em veículos e em que, no momento da ocorrência, não for possível sua retirada em razão da forma como foram instalados, a autoridade de trânsito que prestar assistência aos fiscais efetuará a retenção do veículo, que somente será liberada após a remoção do aparelho envolvido na perturbação do sossego público ou pagamento da multa estipulada. Artigo 2º. Revogada a disposição em contrário, esse projeto de lei entrará em vigor na explicação usada na sessão municipal de Rio Verde, 1º dia de mês de junho de 2010. James Gonçalves Borges, vereador PSDB. Palavra franqueada aos senhores vereadores, são projeto número 55 e da emenda 01. Não havendo, coloque em votação. Os outros concordar, a permanência como estão. Os contrários, manifestam a condição de pé. Aprovado o projeto número 55 com a emenda do vereador James, em primeira votação. Peço ao secretário para a leitura do projeto de lei número 49. Autoria do vereador Luiz César de Castro Leão. Primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei número 49 de 2010. Denomina a ala esquerda do átrio da sede própria da Câmara Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. A ala esquerda do átrio da sede própria da Câmara Municipal será denominada Haroldo Oliveira Andrade. Artigo 2º. A homenagem que se refere ao artigo anterior é prestada ao senhor Haroldo Oliveira Andrade pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Artigo 3º. Revogada a disposição em contrário, esta lei entrará em vigor na data de suplicação. Luiz César de Castro Leão, vereador, PMDB, Sala de Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 24 dias do mês de maio de 2010. Palavra franqueada, senhor vereador. Essa palavra. Com a palavra o autor. Senhor presidente, senhor Haroldo Andrade, ex-presidente dessa casa, ex-vereador, consequentemente, ex-secretário da Fazenda, homem que foi já considerado por muitos políticos dessa região nossa um dos maiores oradores que essa Casa de Lei já teve, combatente, era do PDS de Rio Verde, uma pessoa ilibada, íntegra, família tradicional de Rio Verde, senhor presidente. A gente vem, através desse projeto, fazer justiça a essa família e ao ex-presidente dessa casa. Eu acho que nós precisamos começar a valorizar os homens públicos que já passaram nessa casa, porque como o ex-vereador que é pai do, que foi pai do, é pai, né? Sempre vai ser pai de Vossa Excelência, pai do vereador Newton Lamas, pai do vereador James também, que passou por essa casa. A gente precisa começar a valorizar essas pessoas que ajudaram a construir e consolidar o poder legislativo de Rio Verde. Então, eu dizia na oportunidade que quando o vereador Adão Mota Filho, que foi a pessoa que idealizou essa obra, eu dizia a ele que eu era contra, eu não aceitava o nome de Marconi Perillo nessa Casa de Leis por causa disso. Nós tínhamos ex-presidentes dessa casa, como o senhor Felipe Santa Cruz, Nestor Fonseca e outros tantos, Silene Modesto de Moraes, Wagner Guimarães Nascimento, que mereciam um nome nesse prédio. Então, nós estamos fazendo justiça, e eu quero contar com todos os votos dos pares da casa, porque a gente vai estar valorizando a nossa casa, o nosso poder, senhor presidente. Então, fica aqui a minha justificativa e pedido de voto a todos os pares dessa casa, independente de sigla partidária, porque eu sou do PMDB, e a pessoa que nós vamos homenagear é da antiga Arena, do antigo PDS. Obrigado. Palavra de novo franqueada aos seus vereadores. Essa palavra. Com a palavra, o vereador José Henrique, PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pedi a palavra para cumprimentar, porque quando se fala o nome de Haroldo, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, ainda é lembrado pelo trabalho relevante prestado por ele quando passou por essa casa. Então, nosso voto é favorável e cumprimento o vereador Liester, o vereador Cezinha, pelo projeto. Muito obrigado. Liester é o próximo.
Palavra com o senhor fatiado. Peço a palavra. Com a palavra, vereador James. Senhor presidente, pedi a palavra só para parabenizar o vereador Luiz César e dizer a Vossa Excelência que tem meu voto favorável, sim. O senhor Haroldo, uma pessoa de conduta ilibada, desconhecida aqui na cidade. Então, parabéns por prestar essa legítima homenagem àquele grande homem que muito fez e está fazendo pelo nosso município. Parabéns. Palavra com o senhor fatiado. Não havendo, coloca em votação. Vamos concordar para a comissão. Se contar, manifesta a condição de pé. Aprovado por unanimidade, primeira votação, projeto de lei 49, de autoria do vereador Luiz César de Castro Leão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador James, do PSDB. Senhor presidente, pedi pela ordem para informar o vereador Luiz César, ele está preocupado com a arraiada das abóboras. Nós temos que lutar ainda para ter a pecuária, que o trem não está fácil essa pecuária aqui não. O cerco está fechando aqui em Rio Verde de um jeito que está difícil até fazer festa aqui. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu sou tipo vereador James, eu gosto de festa também, né? Mas eu estive com o presidente do Sindicato Rural, o senhor Byron Araújo, e ele nos disse que já está encaminhado, os trabalhos estão um pouco atrasados por causa da burocracia que houve em cima do sindicato, né? O prazo deles haviam vencido para sair daquela região, mas parece que agora engatilhou, vai haver a festa sim, vai haver a festa. E é uma grande festa também que traz pessoas do Brasil inteiro para dentro de Rio Verde através do rodeio, né? E dizer a Vossa Excelência que converse com o prefeito, tenta sensibilizar o prefeito para que volte o Arraial das Abóboras para Rio Verde. Não havendo mais. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique, PMDB. Senhor presidente, pelo que percebi, Vossa Excelência está preparando para encerrar a sessão, mas eu não posso ficar sem passar os nomes que me comprometeram na última sessão do mês passado, ao nobre vereador Elias Terra, presidente da Comissão de Educação dessa Câmara. Funcionários que recebem pela Escola Municipal de Ensino Fundamental, Clóvis Leão de Almeida, porém, não prestam serviço naquela unidade. Nomes: Alciene Pereira da Silva, página 5. Ana Rosa de Souza Oliveira, página 9. Ananias José de Oliveira, página 9. Cristiane Marques Freitas Loyola, página 24. Gisiane Borges Barbosa, página 47. Gustavo Rocha, página 48. Inácio de Loyola Ferreira Neto, página 50. Jean Carlos dos Santos Ferreira, página 55. Luiz Nerval Vieira Júnior, página 77. Maximiliano do Carmo Avelino, página 97. Nicolas Botelho Garcia, página 102. Rafael Alexandre Quinca Galiza, página 110. Renata Barros do Prado, página 112. Ronaldo Gomes das Dores, página 116. Wender Silva Barbosa, página 137. Essa relação foi fornecida pela professora efetiva, lotada na escola do Clóvis Leão de Almeida, Sônia Maria Gomes Bueno, assinada por ela, evidentemente, senão não seria assinatura, seria escrito o nome. Então foi assinada essa relação. E como o vereador já tem que trazer aqui os outros nomes, gostaria de que na oportunidade eu trouxesse. Ou se isso tudo ainda é erro de digitação. Eu gostaria que o novo vereador, nas sessões dessa semana, deste mês, trouxesse essas informações complementadas com as informações das sessões do mês anterior em relação aos nomes. Não, então vai provar, vai dizer que são apenas, vai mostrar que são apenas de digitação, que não estão na escola. Nós vamos verificar e aí, sendo verdade, discutivelmente, vamos dar por encerrado o caso. Caso contrário, gostaríamos de receber as informações precisas do presidente da Comissão de Educação dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador James, do PSDB. Senhor presidente, antes que Vossa Excelência encerre os trabalhos dessa noite, gostaria de lembrar, nós sabemos que Rio Verde é conhecido no Brasil inteiro pela pujança de sua agricultura, né? Estamos vendo ali o colega ali, que é agricultor, representante da classe ruralista, e nós estamos vendo o descaso que está as nossas estradas rurais, né? O vereador Zé Henrique, né, que é o vereador, tem uma grande propriedade no distrito de Uruana também, está vendo também o que está acontecendo, né? As nossas estradas rurais, apesar de não ter posses, né? Se eu tenho o meu lote aqui
na Vila Menezes, mas sempre estou frequentando, né, a zona rural, visitando amigos, e estão um descaso. Então, a Secretaria de Transporte tem que dar uma melhorada, tem que fazer isso aí, porque a agricultura de Rio Verde é a base do nosso município. E nós estamos vendo o descaso. Fui procurado essa semana por produtores aqui na região ali próximo da Uruana, né, onde me reclamaram que não tinha como escoar seus grãos porque a Secretaria não forneceu um maquinário para que eles arrumassem a estrada para os caminhões sair. E o sorgo estava ali perdendo por falta de amparo da Secretaria de Transportes. Então, a minha reclamação, né, que eu estou fazendo aí sobre a Secretaria de Transporte. Pela ordem, vereador Zé Henrique Freitas. Senhor presidente, queremos somar voz junto com o nobre vereador James, que mostra a sua independência, mostra a sua competência, mostra o seu trabalho, no momento que, sendo da base do governo, ele tem disposição para dizer o que precisa ser feito. Então, eu quero cumprimentar o nobre vereador James, que mostra exatamente o que precisa ser feito. Mas eu quero dar um recado para o vereador. O governo não gosta muito de ouvir o contraditório, não, vereador. Tome cuidado, viu? Porque senão o seu pescoço, algo semelhante, pode entrar na guilhotina. Então, isso é muito importante, ter a disposição e a coragem de Vossa Excelência de dizer o que precisa ser feito, o que está carente na nossa cidade. E, lamentavelmente, as estradas rurais, de modo geral, ainda têm andado, não achei um lugar, uma região que tivesse. Quero até fazer um registro. No mês de março e abril, que chovia muito, vários caminhões ficaram parados no distrito de Uruana e esperando o momento. E aí, quando parou de chover, os caminhões vieram junto com a chuva, foram embora. Então, isso é lamentável que esteja acontecendo, sobretudo na região de Uruana, tem lugares intransitáveis, até mesmo na saída do distrito. Falei na quinta-feira passada com o secretário de obras, Luiz Sabino, falou: vou lá em Uruana. Por gentileza, secretário, veja lá aquela saída, não sei se está na zona rural ou na zona urbana, porque ainda dá acesso a uma outra vila. Eu vou lá olhar. Bom, agora eu vou cobrar dele essa semana se ele viu e se ele vai resolver, porque, lamentavelmente, o secretário de Transporte está deixando muito a desejar. Pela ordem. Pela ordem, Luiz César. Senhor presidente, primeiro trazer o conhecimento dos pares da casa que tem muita máquina parada na Secretaria de Transporte. E lá, senhor presidente, eles arrancam peça de uma máquina que está funcionando, uma máquina que está parada, e passa para outra, sabe? Eles não estão querendo comprar, não. Estão igual canibal lá, canibalismo virou lá. Arranca de um e passa para outro, senhor presidente. Agora, interessante, senhor presidente, que a gente não vê ninguém reclamar em algumas regiões de Rio Verde. Lá em Montevidéu, onde grande parte dos produtores rurais de Rio Verde tem fazenda por lá, lá virou chacota. Quando um reclama, o outro fala: você não assina Cruvinel, se você assinasse Cruvinel, sua terra estava boa, estava patroladinha. Você não assina Abreu, se você assinasse Abreu, sua terrinha estava boa. Então, senhor presidente, estão favorecendo muito alguns e deixando outros de lado. Precisa se lembrar que o órgão público é feito para a população, não para a familiocracia. Porque esse governo que está aí, senhor presidente, é familiocracia. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, pedi pela ordem porque não podia ficar sem informar aos pais da casa. Evidentemente, todos os pais da casa sabem que no dia 5, no sábado passado, foi o dia do meio ambiente. E em Rio Verde aconteceu um evento lá na igrejinha do Divino Pai Eterno, na igrejinha da Serra, onde nós tivemos a oportunidade de assistir a 3 mostras de cinema ambiental do cineasta Ângelo Lima, de extrema importância, de uma sensibilidade extraordinária, que vem motivar que conservação de meio ambiente é fundamental que a gente fale cedo, à tarde e à noite, porque senão nós não tomaremos as devidas providências e consciência. Então quero dizer a todos os pais da casa que foi uma tarde e noite extremamente importante, quando nós vimos. E quero dizer que o trabalho do presidente da FURMA, Fundação Municipal, Fundação do Meio Ambiente de Rio Verde, que tem como presidente o Tony Braz, que fez um grande trabalho e que será, evidentemente, repassado a essa casa e às outras órgãos. Então, ao Tony Braz, os nossos cumprimentos. Mas quero perguntar a Vossa Excelência, para encerrar a sessão, se a Superintendência do Meio Ambiente e o secretário de obras, doutor Luiz Sabino, já responderam aqueles requerimentos que foram votados de forma
com urgência, preferência e destaque. Tenho certeza que Vossa Excelência caminhou para eles. Se eles já responderam, porque o da devastação no Córrego das Mangueiras, depois do Minha Casa Minha Vida, está se tornando ex-meu mato, ex-minha água, ex-minha APP. Então, gostaria de saber Vossa Excelência para a gente encerrar a sessão. Muito obrigado. Não respondeu e peço ao líder de governo da Dona Lamas que traga a resposta a essa mesa diretora para responder a solicitação feita pela mesa diretora aos dois secretários. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elias Terra. Senhor presidente, primeiro a questão dos nomes que o novo vereador vai me passar, mais uma vez já vou adiantando, é erro de digitação. Tem esses funcionários que trabalham nessas escolas mesmo, não. São erros de digitações que serão consertados, serão arrumados e não recebem por lá. Já me mostraram, eu já tenho essas informações e o secretário vai vir aqui. Nós vamos convocar para que ele venha aqui e ele pode dar explicação aqui para os senhores vereadores. E também o secretário André tem sofrido muito porque os maquinários estão numa situação difícil, está fazendo as tripas dos corações. E hoje o prefeito disse lá naquela reunião que está licitando e vai dar maquinários na mão dele para que ele possa resolver esses problemas que estão tendo nas estradas vicinais do nosso município. Então não quer dizer que o André é incompetente. Às vezes não está na mão dele os maquinários que precisam estar, mas que ele está tentando fazer um grande trabalho. É um cara humilde, novo, de responsabilidade, que está na frente de uma secretaria muito forte, mas que infelizmente os maquinários estão deixando a desejar no município de Rio Verde, isso há muito tempo. Pela ordem. Pela ordem da Luiz César. Presidente, interessante. No final do governo passado, no penúltimo dia, se não me engano, desceu o presidente Vargas, senhor presidente, porque eu era oposição e Vossa Excelência era líder de governo, Vossa Excelência lembra disso também. Um maquinário, senhor presidente, andando beleza, arrumadinho, limpinho, nas avenidas, na Avenida Presidente Vargas, todo 5 de agosto, e nós, essa casa autorizou a compra desse maquinário, onde nós gastamos, se não me engano, R$500 mil na época. Eles pegaram o maquinário todo funcionando, reta escavadeira, patrola, caminhão, tudo funcionando. Eles não estão dando conta de manter o pouco que estava funcionando. A incompetência, senhor presidente, a incompetência. Isso é incompetência, é falta de pulso. Acha ruim a gente falar. Mas estava tudo funcionando, senhor presidente. Tudo funcionando. Primo do Euler, primo primeiro. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, por presente imprensa, mas dá inveja no vereador Cezinha. Como ele agora quer defender o Paulo Roberto. Brigava, xingava o Paulo Roberto, irresponsável. Paulo Roberto não faz nada. Hoje ele critica já o prefeito e as máquinas estavam boas, senhor presidente. No final, sabe por que a implicação dele com o grande secretário que nós temos, jovem responsável? É como o vereador Elias Terra disse, estão passando, as máquinas estão passando por uma melhoria, estão arrumando as máquinas, estão comprando máquinas. Eu ouvi o prefeito falar. Mas a implicação dele, porque ele é primo do Euler Cruvinel, ele tem um ciúme do Euler Cruvinel esquisito. O vereador Cezinha, tudo ele fala em Cruvinel, tem que ser Cruvinel, o rei do gado. Para com isso, com coisas, com essas pinicas pessoais. Por favor, o senhor sabe que ele criticava demais o Paulo Roberto, que agora é o homem das máquinas boas, os homens das estradas boas. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem do Luiz César. Senhor presidente, eu não mudo meu discurso. Sempre fui crítico naquilo que eu sempre achei errado. Isso aí é elogiar o que é certo. Estou falando que nós aprovamos nessa casa e essa casa autorizou compra de novos maquinários. E Vossa Excelência, que era líder de governo, sabe que entregou o maquinário todo funcionando. Agora, eu tenho culpa se o rapaz é primo primeiro do Euler Cruvinel? Ué, eu não tenho problema pessoal com ele não, senhor presidente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Somos até bem de convivência. Só, senhor presidente, que a culpa não é minha. Se a familiocracia está lá dentro. Agora, porque é parente dele, a gente não pode falar? Vossa Excelência botou no status secretário aqui,
por mão do secretário de transporte. Né? Não pode falar, né, senhor presidente? Depois fala que tudo é Cruvinel. Ué, mas é mesmo? Ou eu estou mentindo? Vossa Excelência sabe que é verdade. Senhor presidente, incompetência administrativa, senhor presidente. Não deu conta de manter o que estava funcionando. Eles estão fazendo canibalismo dentro da Secretaria de Transporte. Estraga-se uma máquina, tira uma peça da outra e põe nela, senhor presidente. Isso aí nós temos informação lá de dentro. Eu pergunto a Vossa Excelência, vereador Newton Lamas. Vereador Newton Lamas, eu pergunto a Vossa Excelência. Vossa Excelência conclui, Vossa Excelência pela ordem. Eu não vou perguntar então, não. Pela ordem, Newton Lamas. Eu vou dar um prazo para ele me perguntar, senhor presidente. É uma inveja do Eulio Cruvinel, senhor presidente, porque sabe que é um homem novo, um homem com grande futuro para a política, um homem sério. E ele só sabe dizer público presente, só sabe dizer incompetência, pulso fraco. E o povo está provando o doutor Juraci. Quem que é incompetente, senhor presidente? Faça, senhor presidente. Manda fazer uma pesquisa. Quem que é incompetente mesmo? Se é o governo ou se é o vereador Cezinha? Com essas bobagens de sair falando. Não é assim que ajuda a crescer a cidade. Não é assim que ajuda a ajeitar a cidade, não. Senhor. Implicar agora com ele, que não é mais secretário, não, senhor. Apenas pré-candidato a deputado. E ele implicou com medo do homem ganhar. Com cisma de apanhar, como apanhou na campanha passada, senhor presidente. Precisa parar com isso. Todo Cruvinel agora tem que pagar, todo Cruvinel tem que pagar pelo... Faz a pergunta, pede pela ordem, faz a pergunta, ou vamos embora, para com essa ladainha. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, em pé de público geral, e convoco para a próxima sessão, dia 8 de junho, às 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal, Palácio Marconi Pereira. Declaro encerrado a presente sessão.